Bem-vindos! Hoje nossa análise nos leva a uma das passagens, mais intensas e cruas de toda a literatura sagrada, o capítulo 13 do livro de Jó. É um momento de virada. É aqui que Jó, já no limite, cansado de tanto conselho vazio, resolve levar o seu caso direto para Deus. Ele transforma todo aquele sofrimento dele num verdadeiro tribunal. E a declaração que de fato define o capítulo inteiro está logo aqui, no versículo 3. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Pensem na força disso. É aqui que tudo muda. Jó basicamente diz, chega. Ele não quer mais ouvir os amigos. O que ele quer, o que ele exige, é uma audiência com o juiz supremo de todo o universo. Então, vamos entender como ele constrói essa defesa. A primeira parte do argumento de Jó é, sem rodeios, uma rejeição completa e direta aos amigos. Sabe? Depois de ouvir, a paciência dele simplesmente acaba. E a força da afirmação no versículo 2 é impressionante. O que vocês sabem, eu também sei, não sou inferior a vocês. É Jó dando um basta, colocando um ponto final naquela condescendência toda. Ele está dizendo, na essência, olha, o conhecimento de vocês não é maior que o meu. Eu entendo tanto quanto qualquer um aqui sobre a vida, sobre Deus, e esses discursos simplesmente não me servem mais. E a partir daqui a gente percebe que Jó não mede mais as palavras, sabe? Ele sai da defensiva de defender a própria inteligência e parte para um ataque direto, um ataque à inutilidade de tudo que ele ouviu até agora. Vamos ver direitinho como ele os descreve. É aqui que Jó, literalmente, desmonta os amigos, ponto por ponto. Primeiro, ele os acusa de difamá-lo com mentiras. Depois, ele usa essa expressão fortíssima, médicos que de nada valem. Mas não para por aí. Ele vai mais fundo. Ele questiona a integridade deles. Será que eles estão falando com maldade em nome de Deus? Mostrando uma certa parcialidade por ele? Para Jó, a defesa que eles fazem de Deus não é só inútil, é pior, é desonesta, é ofensiva. E essa comparação que ele faz no versículo 12, nossa, ela ilustra todo de uma forma brilhante. A tal da sabedoria dos amigos, ele chama de provérbios de cinza. E as defesas que eles apresentam, defesas de barro. Percebem o contraste? Jó está colocando lado a lado os chavões frágeis, vazios, e a realidade dele, que é dura, é concreta, é de sofrimento puro. É uma poesia devastadora. E se ainda restava alguma dúvida do que Jó realmente pensava, esse versículo aqui, ele encerra a questão de um jeito cortante. Se tão somente ficassem calados, isso sim seria sabedoria. É o desprezo na sua forma mais pura. Na visão de Jó, a melhor ajuda, a melhor contribuição que eles poderiam dar era o silêncio. Era não dizer absolutamente nada. Ok, então depois de dispensar os conselheiros humanos, Jó finalmente se volta para quem ele realmente quer falar, o próprio Deus. Chega de intermediários, agora ele está pronto para arriscar tudo, tudo mesmo, por um confronto direto. E essa é a resolução de Jó. Dá quase para ouvir o grito dele, né? Aquietem-se e deixe-me falar, e que venha sobre mim o que vier. Ele sabe do perigo, ele está ciente do risco que é confrontar o Criador, mas a necessidade de falar a verdade, essa necessidade é muito maior que qualquer medo das consequências. E é importante notar, Jó não está só desabafando não, ele está de fato preparando uma defesa legal mesmo. Ele declara com todas as letras, agora que preparei a minha causa, sei que serei justificado. Existe uma confiança aqui que é impressionante, uma convicção na própria inocência que é fundamental para a gente entender essa postura tão ousada dele. E aqui a gente chega no coração pulsante do capítulo 13. Mesmo que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei na sua presença. Isso é de uma profundidade, é um paradoxo incrível. Fé e desafio na mesma frase. Mesmo que o resultado seja a morte, ele não vai recuar. A confiança dele em Deus é tão grande, mas tão grande, que permite que ele o confronte com total honestidade. Com a sua posição bem estabelecida, Jó então começa o seu interrogatório. E perceba a mudança. Ele não está mais falando sobre Deus, ele está falando com Deus. E olha, ele tem uma lista de perguntas bem urgentes. Só que antes de fazer as perguntas, ele estabelece como que duas condições para um julgamento justo. Primeiro,
tira de sobre mim a tua mão, ou seja, para com essa dor. E segundo, e não me espantes com teu terror. Basicamente, ele quer falar sem medo, em pé de igualdade, se é que isso é possível. E aí começa a enxurrada, uma sequência de perguntas diretas. A primeira é um pedido desesperado por clareza. Quantas culpas e pecados eu tenho? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. O que ele quer são acusações específicas, sabe? Ele não aguenta mais esse sofrimento vago, sem nenhuma explicação. A dor aqui é quase palpável, porque o sofrimento físico é uma coisa, mas o silêncio de Deus é outra completamente diferente, talvez até pior. Por que escondes o teu rosto? Essa pergunta ecoa. Para Jó, a ausência de Deus é, sem dúvida, a maior de todas as torturas. E então a pergunta atinge o seu clímax emocional. E me tens por teu inimigo? Isso aqui revela a profundidade do desespero de Jó. Ele não se sente só punido. É mais do que isso. Ele se sente tratado como um adversário, justo por aquele em quem ele mais confiava. É uma acusação de partir o coração, não é? Nesse ponto, Jó usa uma imagem muito poderosa para descrever a própria fragilidade. Ele se compara a uma folha levada pelo vento, a palha seca. A pergunta que fica no ar é: por que uma força tão imensa como a de Deus se daria o trabalho de atormentar algo tão insignificante? É uma acusação clara sobre a desproporção de todo esse sofrimento. E o capítulo se encerra com essa imagem, uma imagem sombria, visceral da condição humana. Assim ele se consome como uma coisa podre, como uma veste comida da traça. Essa é a avaliação final de Jó sobre o próprio estado. Uma desintegração lenta, inevitável. Tudo isso sob o olhar de um Deus que permanece em silêncio. Então, ao final desta análise do capítulo 13, a gente fica com uma pergunta fundamental. Jó nos mostra a figura de um homem que, mesmo à beira da morte, se sentindo um inimigo de Deus, ainda assim exige falar com ele, ainda espera nele. E a questão que fica ecoando é: o que afinal significa ter fé quando simplesmente não existem respostas?